Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Paizinho. Obrigado pela tua provisão nas nossas vidas, obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado a nossa família, Pai. Nós te pedimos que continue conosco nesta semana. Os alunos estão em provas. Pedimos ao Senhor que o Senhor conduza o entendimento deles, traga à mente tudo aquilo que foi estudado para que eles venham concluir as provas com excelência, no nome do Senhor Jesus. E pedimos a Ti que o Senhor conduza a nossa aula nesse dia, para que eles venham entender e compreender um pouco mais sobre o Teu amor e o Teu cuidado conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó, nossos slidezinhos. Esse é o nosso versículo da semana da escola, tá? Não sei se vocês já viram, mas vamos copiar no caderno, ok? Nosso versículo está lá no livro da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E o que nós podemos entender desse versículo? Que às vezes nós falamos, né? Falamos, olha, eu te amo em Cristo Jesus, eu amo sua vida. E às vezes a gente cai nesse automático de falar, eu amo sua vida, eu te amo, né? Ou eu amo papai, eu amo mamãe, eu amo meus irmãos. Só que, na verdade, quando a gente pode demonstrar esse amor, a gente acaba deixando e olhando mais para nós do que para o outro, né? Então, o apóstolo Paulo, o João, né? O apóstolo João, ele diz que nós não podemos amar de palavra nem de boca, não de falar. Nós não precisamos ficar falando que nós amamos o tempo todo, mas nós precisamos em ações e verdadeiramente amar, né? Nós precisamos demonstrar com ações e em verdade. Por que em verdade? Porque verdadeiramente no meu coração eu preciso gerar esse amor, tá? Não só no meu falar. Ver se eu consigo colocar ele grandão aqui para vocês, acho que é melhor. Vai, peraí, só um pouquinho, gente. Melhor assim mesmo. Se eu aumento o zoom dele. Ok. E aí, hoje nós vamos ver, então, a história do fariseu e do publicano. O nosso versículo está aqui em cima, para quem está copiando, tá? Pode ir copiando aí. E a nossa história hoje é sobre o fariseu e o publicano. É uma parábola que Jesus contou. Eu vou contar aqui para vocês agora.
Essa parábola, ela está lá no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, tá? Aí diz assim: E disse também esta parábola, Jesus, né? A uns que confiavam em si mesmos. Eles confiavam neles mesmos, crendo que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, o publicano, né? Porém não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que Jesus está nos contando aqui? Primeiro vamos lembrar quem era o fariseu e quem era o publicano. O publicano, ele era um cobrador de impostos, tá? O fariseu era aquele que ficava no templo, que ensinava nas sinagogas. Eles estudavam a palavra, estudavam as escrituras, né, para ensinar as pessoas e tudo mais. Só que o fariseu, muitos fariseus naquela época, eles estudavam muito a Bíblia, no caso, as escrituras da época, né? Estudavam as escrituras, falavam para o povo como eles deveriam proceder, mas a vida deles não condizia com aquilo que ele ensinava. Então, por isso que às vezes a gente fala do fariseu e pensa no fariseu como uma pessoa ruim, né? Mas é o ruim nesse sentido, que ele falava muito das escrituras, mas ele não vivia. E ele não se preocupava em viver verdadeiramente aquilo. Ele não fazia as coisas com amor, ele não trazia a verdade porque ele achava que era correto, mas ele impunha para as pessoas como se fosse uma lei, né? E para ele é como ele pensava que ele era imune àquilo tudo. Então, esse era o fariseu, tá? Esse fariseu de que Jesus estava falando. O publicano, ele era um cobrador de impostos do rei. O que acontece? Era ruim? Era ruim os impostos. Só que era uma coisa, vamos dizer, hoje a gente fala que era legalizado. Ele fazia o serviço que o rei mandava ele fazer, que era cobrar os impostos. Só que muitos publicanos, eles cobravam os impostos além daquilo que era necessário, além daquilo que era o justo, o correto. Então, as pessoas acabavam pagando a mais, ou às vezes pagavam tudo que tinha para o publicano e ficavam sem nada. Só um pouquinho, tá? Quem que é que estava querendo falar? Só um pouquinho. É o Tiago? Quem que tá? Pode falar. Agora que eu ia falar um negócio, você já falou. Ah, tá. Tô publicando. Isso. O publicano. Então, esse era o publicano. Quer dizer, nenhum dos dois era o corretinho, né? Nenhum dos dois era aquele cara correto, que buscava ser correto diante de Deus. Ele buscava ser correto até certo ponto. Depois ele já não era tão correto. Tanto um quanto o outro vivia essa realidade, tá? E o que diferenciava eles? O que diferenciou eles nessa passagem que Jesus contou, nessa parábola? Olha só, o
o fariseu, ele orou assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ele diz então: obrigado, Deus, porque eu não sou pecador igual eles, não, né? E aí ele falava assim, nem ainda como esse publicano, ele ainda se comparando com o publicano, achando que ele era muito melhor do que o publicano. Jejum 2 vezes na semana. Quando a gente jejua, quando a gente ora, a gente tem que fazer isso porque a gente quer uma intimidade com Deus e a gente quer um relacionamento com Deus mais próximo. E não para que as pessoas saibam que a gente faz isso, né? E aí o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, o publicano, ele olhou para dentro de si, ele viu os erros que ele cometia e ele pediu perdão para Deus, pediu para que Deus tivesse misericórdia dele. Aí, por isso que Jesus fala que ele voltou, ele desceu para casa justificado, ou seja, perdoado, né? Foi perdoado. Já o outro não, porque qualquer que a si mesmo se exalta, o que o fariseu fez? Ele se exaltou, falou: eu não sou igual a eles, não, eu sou muito bom. Qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, né? Quem se humilhou ali, no caso, foi o publicano, né? Muito bem. E aí a perguntinha que eu deixo para vocês é: quais aprendizados nós podemos trazer para a nossa vida através dessa parábola, né? Jesus, ele contava a parábola como uma forma de levar as pessoas a pensar, né, nas suas vidas, pensar em como como eles poderiam ser melhores, né? Como eles poderiam buscar a Deus verdadeiramente. Não só, ele não contava as parábolas como historinhas, mas ele contava com um propósito, né, de tocar o coração das pessoas, tá? E aí agora a perguntinha que a gente tem é essa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ai. Olha só. Eu vou compartilhar com vocês já, tá? Então, a gente vai fazer da mesma maneira da semana passada. Só que a pergunta de hoje é diferente, né? A nossa pergunta de hoje: quais aprendizados podemos trazer para a nossa vida através dessa parábola, da parábola do fariseu e do publicano que Jesus contou? O que eu posso tirar de ensinamento para a minha vida? Para eu fazer ou para eu não fazer? Para eu ser exemplo ou não para as pessoas ao meu redor? O que eu posso fazer? E o que eu não posso fazer? É essa resposta que vocês vão colocar aqui, tá? De acordo com a parábola, não se esqueçam, porque o que a gente deve ou não deve fazer são muitas coisas, mas de acordo com a parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, vendo essas duas figuras, né? Esses dois homens que tinham coisas boas a seu favor, mas também muitas coisas ruins, né? Vamos pensar e trazer para a nossa vida o que nós podemos tirar de aprendizado, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para vocês, para a gente já trabalhar. Não se esqueçam que vocês só vão mexer nas notinhas aqui, gente, tá? Não mexam não mexam na barra de tarefas do lado de cima, por favor.
Tem gente já respondendo aqui. Vejam se vocês conseguem acessar com o link aí. Aí, se não conseguir, daí eu pego lá e a resposta de vocês no bate-papo, tá bom? Para pôr aqui, igual da semana passada. Pegam a resposta, a cor que vocês querem a notinha, a gente coloca aqui. Mas só para quem não conseguir entrar com o link, tá bom? Vejam aí. Oi, Yuri, pode falar. Ô, Pro, eu consegui entrar. Isso, então pode editar lá, tá? Uhum. Deus é amor. Em que sentido a gente usa isso na nossa vida, de acordo com essa parábola que a gente viu? Pode falar. Quem que é do Osney? Tá vendo esse site aí que você entrou? Pra mim não é aquele site bom pra editar, não. Não deu para editar? Não, não é aquele site. Uau! Já vi melhores quando eu fiz o curso. Já vi melhores. É que esse daqui a gente pode interagir e colocar as nossas respostas todas num lugar só. Por isso que Mas a o que gente que é faz. isso? Tá vendo? Ele é uma ferramenta do Google, na verdade, não é um site, tá? Eu vou desenhar aqui pra ver. Coloquem a resposta, depois vocês mexem aí. Não se esqueçam, pelo amor de Deus, que aqui em cima não é para mexer, porque senão a gente perde o trabalho todinho, tá bom? Quem tá rabiscando com a caneta, isso, apaga com a borracha. Não apaga lá no desfazer, não, tá bom? Se você for no botão de desfazer, você não apaga a sua ação, você apaga a última que foi feita. Então, se você apagar a última que foi feita e não for a sua, você apaga o que o colega fez. E aí não dá certo, né? Isso, muito bem, gente. Deus é amor, né? Quando nós reconhecemos o nosso erro. Maria Eduarda conseguiu entrar? Conseguiu? Que bom. Tiago, Matheus, Guilherme de Matos. Para mim, é muito ruim apagar com essa borracha. Meu mouse fica mexendo pro lado errado. Não tem muita destreza aqui, não. Mas, vamos lá. Joyce Brasil, que respondeu aqui no bate-papo. Quem que é? Não, tá. Você quer que eu coloque ali para você? Qual cor que você quer? Pessoal, quem colocou aqui, ó, Deus ama. Aqui tá faltando algumas letras aqui, olha. Deus ama todo, não. Eu acho que você deve ter comido aí na hora de digitar. Deus ama todo, não existe ninguém melhor. Vamos lá. Quem escreveu isso daqui, que puder editar, ou se não conseguir editar, me fala aí ó, o que você quis dizer. Que tá meio confuso, tá? A gente
Acho que mais ou menos eu entendi a ideia, mas a gente tem que ordenar aqui e colocar Deus com letra maiúscula, tá, pessoal? Porque nós estamos nos referindo a Deus, então, quando é um nome próprio e começo de frase também em letra maiúscula, tá bom? Vamos nos atentar aí ao nosso português. Tá virando uma baguncinha aí, hein? Vamos, Pessoal, deixa a minha imagem aqui para vocês não se atrapalharem. Olha só, aí fica entrando, saindo lá do lugar, ó. Coloca o de vocês aqui para baixo, porque senão vai dar problema. Já já some tudo isso daqui, vocês ficam mexendo muito. Vamos organizando para a gente poder terminar. Pode falar. Prof, aquela setinha ali dá para você fazer lá na caneta, dá para você colocar o tamanho do negócio e também mudar a cor, tá, gente? Só que aí, olha só. Olha o que que tá virando. Vamos apagar isso daí, gente. Tá ficando feio. Se vocês já terminaram, eu vou parar o compartilhamento aqui. Vamos organizar, colocar do jeito que tem que ficar, ó. Deixa a minha imagem ali em cima e coloco de vocês embaixo para ficar organizado. Eu coloco lá em cima para ficar como um cabeçalho, tá bom? Nós não temos Jedi na nossa história, então vamos falar sobre a história, tá bom? Legal. Tem umas respostas muito legais aqui, ó. Vocês estão sumindo com as respostas dos colegas, gente. Prestem bastante atenção ao que vocês estão escrevendo para não comer letra aí na hora de escrever, não faltar onde precisa pontuação, onde precisa dar uma revisada, tá bom? Enquanto você está aqui no documento, você consegue editar. Você vai na tua notinha. Aqui, por exemplo, eu vou corrigir aqui que eu acho que é humildade. Vamos lá, ó. Eu edito e coloco aqui, humildade, ok? Vamos organizar para a gente fechar a nossa aula, senão já vou parar o compartilhamento. Pronto, não consigo mais mexer. Não, não consegue, porque agora você é leitor. Tem um monte de notinha duplicada, vou apagar, ok? Deus é amor, mas a gente tem que colocar aqui certinho para não deixar ninguém sem colocar as ideias aqui, sem organizar.
Vamos lá, vamos falando aqui sobre as respostas, então, tá? Ah, muito bem, olha só. Então vamos lá. Quais aprendizados podemos trazer para a nossa vida através dessa parábola do fariseu e do publicano? Perceber os nossos erros e aprender com eles. Muito bem. Isso é perfeito. Muito bom. Quem que fez isso na nossa história? Na nossa parábola, né? Na parábola que Jesus contou, que não é uma história simplesmente, né? Um aprendizado que Jesus deixou. O publicano, né? O publicano, ele foi lá, ele orou a Deus, ele reconheceu ali, ele foi tocado, reconheceu o pecado dele, ele pediu perdão a Deus. Vamos editar aqui, colocar aqui, ó, letra maiúscula para a gente começar, né? A nossa frase, tá? Perceber nossos erros e aprender com eles. Ok. Como é uma notinha, não tem problema a gente não colocar ponto, mas é bom ficar bonitinho a gente começar com letra maiúscula, tá? Jesus é muito bom. Verdade. Jesus é muito bom. Jesus nos contou essa parábola para nos ensinar. Contou aos seus discípulos, né, as pessoas que estavam ali ouvindo ele, e também para que as pessoas depois, como nós, pudéssemos ter acesso a esta palavra, a essas passagens e aprender com elas. Corrigir os seus erros. Mais uma vez, né? Aquilo que o publicano fez e que o fariseu precisava fazer também, né? Só que ele estava ali se exaltando, né? Não estava muito afim de corrigir os erros dele. Não mentir. Muito bem. Respeitar e amar quem a pessoa é de verdade. Muito bem, pessoal. Olha só. O fariseu, ele respeitou as pessoas ali? Ele não respeitou ninguém, né? E ainda citou o publicano, ainda falou, eu não sou como esse publicano aí, não. Querendo se referir a ele como uma pessoa inferior a ele, né? Isso foi falta de respeito mesmo. Então é verdade, nós precisamos respeitar e amar quem a pessoa é de verdade, não interessa quem ela é. Jesus ama todos igual, né? Do mesmo tanto que ele nos ama, ele ama um pecador, uma pessoa que matou, que roubou, ele ama todos. Exaltismo, eu não sei se é um neologismo aqui, mas eu entendi o que você quis dizer, né? Não ficar se exaltando, né? Isso, ok, Pedro, legal. Só um pouquinho já abre o som de vocês, tá? Cumprir os 10 mandamentos. Perfeito. Se a gente cumprir os 10 mandamentos, a gente não precisa ficar buscando tantas coisas assim para ser melhor, né? Basta a gente cumprir mesmo os 10 mandamentos, fazer tudo aquilo que Deus nos pede que nós façamos de correto. Deus é amor, né? Deus é amor e nos ensina através das passagens bíblicas, das parábolas, a como nós podemos ser melhor. Fazer as coisas certas, né? Deixar o orgulho de lado, a soberba, como aquele fariseu. Ele era soberbo, era orgulhoso, e fazer como publicano, né? Buscar fazer as coisas certas. Ter humildade. Vamos olhar mais, né, para as pessoas, né? Vamos ser mais humildes, não ficar olhando para o que nós somos, como nós somos bonitos, como nós somos bons, como nós temos coisas boas. Não. Nós precisamos olhar para essas coisas como uma oportunidade de dizer para as pessoas que Jesus as ama. Ajudar as pessoas, né?
Não se comparar com as outras pessoas. Exatamente. O fariseu, ele ficou se comparando, né? Ah, eu sou melhor, olha só. Não se comparar. Como que eu faço isso? Eu não posso ficar me colocando numa balança com as outras pessoas. Ah, eu sou muito ruim, a pessoa é muito boa. Ah, eu sou muito bom, a pessoa é muito ruim. Não. Nós precisamos olhar para Cristo, que é o nosso modelo, né? Só Ele. Nós precisamos ter uma pessoa que nós precisamos nos comparar é com Jesus, não com os outros. E buscar ser igual a Jesus. Humilhado. O publicano foi humilhado, né? Tá bom. Amar o próximo. Nós precisamos amar o próximo, olhar para as dificuldades, para os problemas do outro e sentir amor, sentir vontade de ajudar, né? Buscar em Deus esse desejo de estar junto com as pessoas. Deus ama todo. Aqui é que ficou difícil para a gente entender. Nós precisamos editar isso daqui. Se quiser falar comigo no bate-papo, eu nem falo para os colegas quem foi que escreveu. Aí me explica no bate-papo. Se não, pede para abrir o áudio aqui. Se você quiser falar, não tiver problema com isso, a gente abre o áudio e você fala, tá bom? Deus, aqui, ó, essa última notinha. Deus ama todo. Não existe ninguém, acho que ninguém melhor que ele. Tá, vamos editar aqui. Aí, se você que escreveu a notinha estiver vendo aí, me fala, me explica se tá correto, tá? Deus ama todos, acho que é aqui, todos, ponto, né? Não existe ninguém com acento. Melhor, acho que é porque o E fica muito perto do R. Aqui ficou um G, que ninguém melhor que ele. Sempre quando nós nos referimos a Deus, nós colocamos letra maiúscula, tá, pessoal? Quando nós falamos ele, como se referindo a Deus, nós colocamos letra maiúscula, ok? Vamos lá. Muito bem, pessoal. E aí, quem quiser falar alguma coisa, quiser comentar, perguntar alguma coisa, pode falar, Guilherme. Prof, eu não fiz porque tava bugando meu celular. Eu fiquei vendo. Ok, se você quiser mandar no bate-papo, pode mandar, tá? Tá? Aliás, acabando a nossa aula aqui. Ok, Guilherme. Tiago. Rapidinho. Pro, Isso. tá me ouvindo? Tô sim. Você pode pôr uma folha lá no coisa complementar pra gente desenhar? Não vai dar tempo, meu amor. A gente já tá